Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Renato e gostaria de compartilhar com você algo que está no livro de Salmos 51, no verso 10. O salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero falar com você sobre a primeira parte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Será que você em algum momento da sua vida fez essa oração? Ou será que talvez você tenha pensado que não há necessidade de fazer esse tipo de oração porque você se julga uma pessoa boa? Eu acredito que você deve conhecer a história de Davi quando ele faz essa oração, porque ele havia pecado, ele havia se deitado com Batseba, e quando ele é repreendido, ele se arrepende do que ele fez. Então ele faz essa oração ao Senhor. E por que ele faz essa oração? Você já parou para se perguntar? É simples, porque nós temos a tendência natural de fazermos o mal. O nosso coração constantemente ele pensa as coisas más. Por mais que nós não queremos admitir, isso é natural do ser humano, isso é de todos nós. Nós temos tendência a termos inveja, a termos raiva, a termos ciúmes. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é natural ao homem. Mas quando você e eu tomamos a decisão de seguir a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós devemos constantemente fazer essa oração. E por que isso? Para que nós possamos estar alinhados com a vontade de Deus. Se você e eu quisermos sempre obedecer à nossa vontade, certamente nós iremos pecar contra o Senhor. Porque, como eu disse, naturalmente nós temos a tendência de buscar aquilo que é mal, aquilo que normalmente satisfaz a nossa carne. No momento de sono, o Senhor nos desperta para a oração, mas nós queremos alimentar a nossa carne. De que maneira? Dormindo. No momento em que o Senhor nos chama para jejuar, nós queremos satisfazer a nossa carne, nos alimentando. Isso é correto, não é nada de errado nisso. O Senhor nos fez dessa forma, mas nós precisamos entender que, em dado momento, precisamos ouvir a voz do Senhor e pedir a Ele: Senhor, me dá um coração puro. Porque somente Ele é capaz de criar um coração puro. Quando nós nos deparamos com Cristo e temos a noção do pecado que existe em nós, e nós abrimos mão da nossa vontade e aceitamos fazer a vontade do Senhor, assim nós estamos fazendo essa oração. Cria em mim, Deus, um coração puro. Porque dessa maneira nós iremos conseguir servi-lo. Não porque somos melhores do que alguém, mas porque estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo. Estamos sendo capacitados para fazer a vontade do Pai. Porque Ele mesmo opera em nós tanto querer quanto efetuar. Quando nós fazemos algo que agrada a Deus, algo que é da vontade de Deus, nós fazemos pelo seu Espírito. E não temos nenhum louvor nisso, porque somente estamos cumprindo a vontade dEle e estamos fazendo através da sua graça e da sua misericórdia. Mas quando eu faço algo que é da carne, isso é culpa minha. Porque eu sei, eu consigo discernir
pelo Espírito Santo que habita em nós, nós conseguimos discernir o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade e o que é a vontade do diabo. Mas muitas vezes é muito mais fácil eu fazer a minha vontade e colocar a culpa no diabo. E como é mais fácil nós não obedecermos à vontade de Deus. E também colocar a culpa em Deus, dizendo que Ele não nos capacita. Mas o Senhor nos deixa o Espírito Santo para poder nos fortalecer, para poder nos ensinar a fazer a sua vontade. Talvez você nunca fez essa oração. Então eu convido a você, na primeira oportunidade que você puder alçar a sua voz ao Senhor, faça essa oração. Peça a Ele: Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Mas eu quero que você entenda que só pode fazer essa oração aquele que compreende que não tem um coração puro e que não é capaz de fazer isso por méritos próprios, mas somente pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Eu oro para que Deus nos conceda um coração puro todos os dias, para que nós possamos fazer a vontade do Pai.